Gênesis capítulos 6 e 7. Estes 4 capítulos seguintes tratam da história do dilúvio e do homem Noé. Vamos começar pensando na condição do homem perante Deus naqueles dias. Chegamos agora a uma parte profundamente importante e fortemente acentuada deste livro de Gênesis. Enoque tinha desaparecido da cena. Gênesis capítulo 5. A sua carreira, como estrangeiro na terra, tinha terminado com a trasladação para o céu. Ele fora levado antes que a maldade humana tivesse atingido seu máximo, e, portanto, antes do julgamento divino ter sido desencadeado. A pouca influência que a sua carreira e trasladação tiveram sobre o mundo é evidente pelos primeiros 2 versículos do capítulo 6, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A mistura daquilo que é de Deus com o que é do homem é uma forma especial do mal, e um instrumento eficiente nas mãos de Satanás para manchar o testemunho de Cristo na terra. Este amálgama pode frequentemente ter aparência de alguma coisa muito agradável, pode muitas vezes parecer uma promulgação mais ampla daquilo que é de Deus, uma saída plena e vigorosa de influência divina, alguma coisa em que nos devemos regozijar em vez de nos lamentarmos. Todavia, o nosso juízo quanto a isto dependerá inteiramente do ponto de vista em que encararmos o assunto. Se o considerarmos à luz da presença de Deus, não podemos possivelmente imaginar que se ganha vantagem quando o povo de Deus se mistura com os filhos do mundo, ou quando a verdade de Deus é corrompida pela mistura humana. Este não é um método divino de proclamar a verdade, ou de promover os interesses daqueles que deveriam ocupar o lugar de suas testemunhas na terra. Separação de todo o mal é o princípio de Deus, e este princípio nunca pode ser violado sem grave prejuízo para a verdade. Na narrativa que agora temos presente, vemos que a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens levou às mais desastrosas consequências. É verdade que o fruto dessa união parecia muitíssimo lícito, segundo o critério do homem. Como lemos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Todavia, o parecer de Deus era completamente diferente. Ele vê não como o homem vê. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Tal era a condição do homem perante Deus, só má continuamente. Isto quanto à mistura do que era puro com o que era profano. Assim terá de ser sempre. Se a semente santa não mantiver a sua pureza, tudo será perdido, no que diz respeito ao testemunho na terra. O primeiro esforço de Satanás foi frustrar o propósito de Deus matando a semente santa, e quando falhou nesse intuito procurou alcançar os seus fins corrompendo-a. Ora, é do maior interesse que o amigo compreenda inteiramente o alvo, o caráter e o resultado desta união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Existe grande perigo, nos nossos dias, de se comprometer a verdade por amor da união. Devemos estar precavidos contra isto. Não pode conseguir-se verdadeira união à custa da verdade. O verdadeiro lema do cristão deve ser sempre manter a verdade a todo custo. Se a união puder ser conseguida deste modo, tanto melhor, mas deve manter-se a verdade. O princípio da conveniência, pelo contrário, deve ser assim denunciado, promover a união a todo preço. Se a verdade puder ser também mantida, tanto melhor, mas promova-se a união. Este último princípio só poderá ser conseguido à custa de tudo quanto é divino no caminho do testemunho. Não pode haver, evidentemente, verdadeiro testemunho onde a verdade é perdida, e por isso, no caso do mundo pré-diluviano, vemos a união ilícita entre o que é santo e o que é profano, entre o que era divino e o que era humano, e que apenas teve o efeito de levar o mal ao máximo, e então seguiu-se o juízo de Deus. Devemos ter sempre em vista que a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica. Tiago 3 versículo 17. A sabedoria que é de baixo põe primeiramente pacífica, e, portanto, nunca pode ser pura. E disse o Senhor, destruirei. Nada menos do que isto produziria efeito. Tinha de haver inteira destruição daquilo que havia corrompido o caminho de Deus na terra. Os valentes, os varões de fama, tinham de ser varridos da terra, sem distinção, toda a carne tinha de ser posta de lado, como imprópria para Deus. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Não era apenas o fim de alguma carne, não, toda estava corrompida, à vista do Senhor, toda era irremediavelmente má.
Havia sido experimentada, e fora achada em falta, e o Senhor anuncia o seu remédio a Noé nestas palavras: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Consideremos agora a fé de Noé. Noé foi assim posto ao corrente dos pensamentos de Deus quanto a tudo à sua volta. O efeito da palavra de Deus foi pôr a descoberto as raízes de tudo aquilo em que o olhar do homem podia descansar com complacência e vaidade. O coração humano podia inchar-se de orgulho, e o seio suspirar com emoção, à medida que os olhos contemplavam a classe brilhante dos homens de arte, homens de talento, os valentes, e varões de fama. O som da harpa e do órgão pedia comoção à alma, enquanto que, ao mesmo tempo, a terra era cultivada e as necessidades do homem eram supridas de forma a contradizer todo o pensamento acerca do juízo que se aproximava. Mas, ó! Aquelas palavras, destruirei! Que obscuridade sombria lançavam sobre aquela cena fulgurante! Não poderia o gênio do homem inventar um meio de salvação? Não podiam os valentes libertar-se pela sua muita forçaia? Não. Havia um meio de escapar, porém tinha sido revelado a fé, não a vista, não a razão, nem a imaginação. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11 versículo 7. A palavra de Deus faz com que a sua luz brilhe sobre tudo aquilo por que o coração humano é enganado. Remove, completamente, o brilho com que a serpente cobre um mundo frívolo, enganador e passageiro, sobre o qual pende a espada do juízo divino. Porém, é somente a fé que pode ser avisada por Deus, quando as coisas de que ele fala ainda se não veem. A natureza é governada por aquilo que vê, é governada pelos seus sentidos. A fé é governada pela palavra pura de Deus, inestimável tesouro neste mundo sombrio. Isto dá estabilidade, sejam quais forem as aparências exteriores. Quando Deus falou a Noé do julgamento pendente, não havia sintoma dele. Fazia parte das coisas que se não viam. Contudo, a palavra de Deus tornou-o uma realidade presente para o coração que era capaz de juntar essa palavra com a fé. A fé não precisa ver uma coisa, antes de crer, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 versículo 17. Tudo o que o homem de fé precisa saber é que Deus tem falado, isto dá perfeita certeza à sua alma. Assim diz o Senhor, resolve tudo. Uma simples linha da Sagrada Escritura é resposta abundante para toda a argumentação e todas as fantasias da mente humana, e quando se tem a palavra de Deus como base das convicções pode-se aguentar calmamente a maré cheia de opinião e dos preconceitos humanos. Foi a palavra de Deus que fortaleceu o coração de Noé durante a sua longa carreira de serviço, e essa mesma palavra tem fortalecido milhões de santos, desde esse dia até ao presente, em face das contradições do mundo. Por isso, nunca poderemos dar valor demasiado à palavra de Deus. Sem ela, tudo é incerteza, com ela tudo é luz e paz. Onde ela brilha, marca para o homem de Deus um trilho seguro e abençoado. Onde ela não brilha, fica-se atônito no meio da confusão da perplexidade da tradição. Como poderia Noé ter pregado a justiça, durante 120 anos, se não tivesse tido a palavra de Deus como fundamento da sua pregação? Como poderia ele ter resistido ao escárnio e ao sarcasmo do mundo infiel? Como podia ele ter perseverado em testificar do juízo futuro, quando nem sequer uma nuvem tinha aparecido no horizonte do mundo? Impossível. A palavra de Deus era o fundamento em que ele se apoiava, e o Espírito de Cristo habilitava-o a ocupar, com santa decisão, esse terreno elevado e inabalável. A arca, imagem da cruz de Cristo. E agora, prezado amigo, que temos nós mais com que permanecer, no serviço de Cristo, em tempos trabalhosos como os atuais? Nada, certamente, nem nós necessitamos de alguma coisa mais. A palavra de Deus e o Espírito Santo, por intermédio de quem a palavra pode somente ser compreendida, empregados ou usados são tudo o que precisamos para estarmos perfeitamente equipados, preparados para toda boa obra, seja qual for a classificação dessas obras. 2 Timóteo 3 versículo 16 e 17. Que descanso para o coração! Que alívio para todas as fantasias de Satanás e as quimeras humanas! A palavra de Deus, pura, incorruptível e eterna. Que os nossos corações o adorem pelo tesouro inestimável. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente, porém, a palavra de Deus era o lugar simples de descanso para o coração de Noé. Então, disse Deus a Noé:
o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, faze para ti uma arca de madeira de gofer. Aqui estava a ruína do homem, e o remédio de Deus. O homem tinha sido autorizado a prosseguir na sua carreira até o máximo limite, até que os seus princípios e caminhos atingiram a maturidade. O fermento tinha levedado a massa. O mal havia atingido o seu auge. Toda a carne se tinha tornado tão má que já não podia ser pior, pelo que nada restava senão Deus destruí-lo totalmente, e, ao mesmo tempo, salvar aqueles que foram achados segundo os seus desígnios eternos, ligados com o oitavo homem, o único justo que então existia. As águas do juízo. Isto mostra-nos a doutrina da cruz de um modo intenso. Vemos ali, imediatamente, o juízo de Deus abrangendo na sua sentença a natureza e o seu pecado, e, ao mesmo tempo, a revelação da sua graça salvadora, em toda a sua amplitude e adaptação perfeita àqueles que, segundo o juízo de Deus, têm chegado ao ponto mais baixo da sua condição moral. Com que o Oriente do Alto nos visitou, Lucas 1 versículo 78. Onde? Precisamente onde estamos, como pecadores. Deus desceu até as profundezas da nossa ruína. Não existe um ponto em todo o estado do pecador onde a luz desse bendito sol do Oriente do Alto não tenha penetrado, porém, se assim tem penetrado, deve, em virtude do que é, revelar o nosso verdadeiro caráter. A luz deve julgar todas as coisas que lhe são postas, contudo, ao mesmo tempo que o faz, dá também conhecimento da salvação na remissão dos pecados. A cruz, ao mesmo tempo que revela o juízo de Deus contra toda a carne, mostra a sua salvação para o pecador perdido e culpado. O pecado é perfeitamente julgado, o pecador perfeitamente salvo, e Deus perfeitamente revelado e inteiramente glorificado na cruz. Se o amigo consultar, por um momento, a uma epístola de Pedro, encontrará muita luz lançada sobre este assunto. No 3º capítulo, versículos 18 ao 22, lemos: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, Espírito, também foi e pregou, por Noé, aos espíritos, agora, em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento, da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. É impossível sobreestimar a sabedoria do Espírito Santo, como é vista na maneira como trata da ordenação do batismo, na passagem acima. Conhecemos o mau uso que se tem feito do batismo, conhecemos o lugar falso que tem obtido nos corações de muitos, conhecemos como a eficácia que somente pertence ao sangue de Cristo tem sido atribuída ao batismo da água, sabemos como a graça regeneradora do Espírito Santo tem sido transferida para o batismo da água, e, com o conhecimento de tudo isto, não podemos senão ser despertados com o modo com que o Espírito de Deus guarda o assunto, frisando que não é a mera lavagem da impureza da carne com água, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, cuja resposta temos, não por meio do batismo, por muito importante que possa ser, como uma ordenação do reino, mas pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual foi entregue por nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação. O batismo, escusado será dizer, como uma ordenação de instituição divina, e no seu lugar divinamente apontado, é muito importante e profundamente significativo, porém, quando encontramos homens, de um modo ou de outro, pondo a figura no lugar da substância, somos obrigados a expor a obra de Satanás à luz da palavra de Deus. Esta passagem é muito importante. Coloca a doutrina da arca e a sua ligação com a morte de Cristo claramente perante nós. Como no dilúvio, também na morte de Cristo todas as vagas e ondas do julgamento divino passaram por cima daquilo que, em si, era sem pecado. A criação foi sepultada debaixo do dilúvio da justa ira do Senhor, e o Espírito de Cristo exclama: Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Salmos 42, 7. Aqui está uma verdade profunda para o coração e consciência do crente. Todas as ondas e vagas de Deus passaram sobre a imaculada pessoa do Senhor Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, e como bendita consequência nenhuma delas ficou para passar sobre a pessoa do crente. No Calvário vemos, em boa verdade, romperem-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu abrirem-se.
Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Salmos 42, 7. Cristo bebeu o cálice, e suportou a ira. Pôs-se a si próprio, judicialmente, sob o peso de todas as responsabilidades do seu povo, e rasgou-os gloriosamente. O conhecimento deste fato dá paz duradoura à alma. Se o Senhor Jesus enfrentou tudo que era contra nós, se tirou do caminho todo o obstáculo, se tirou o pecado, se ele esgotou o cálice da ira e julgamento por nós, se afastou toda a possibilidade de nuvens, não devemos nós gozar de paz duradoura? Indubitavelmente. Paz é a nossa porção inalienável. A nós pertence-nos a bem-aventurança santa e incontável que o amor pode dar-nos sobre a base da obra de Cristo consumada. O Senhor tranca a porta da arca, perfeita segurança para Noé. Noé sentiu alguma ansiedade quanto às ondas do julgamento divino? Nenhuma absolutamente. Como poderia ele tê-la? Sabia que tudo tinha sido desencadeado, enquanto ele próprio havia sido levantado, por essas mesmíssimas catadupas, a uma região de paz sem nuvens, flutuou em paz sobre a própria água mediante a qual toda a carne foi julgada, foi posto em lugar fora do alcance do julgamento, e posto ali, também, pelo próprio Deus. Podia ter dito, na linguagem vitoriosa de Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tinha sido convidado pelo próprio Senhor, como lemos em capítulo 7 versículo 1, entra tu e toda a tua casa na arca, e depois de ter tomado o seu lugar nela, lemos, e o Senhor a fechou por fora. Aqui estava, sem dúvida, segurança perfeita para todos os que estavam dentro da arca. O Senhor guardava a porta e ninguém podia entrar na arca nem sair dela sem sua permissão. Havia uma porta e uma janela na arca. O Senhor fechou a porta com a sua mão onipotente, e deixou a janela aberta para que Noé pudesse olhar para o lugar de onde tinha emanado todo o julgamento, e ver que não restava julgamento para si. A família salva só podia olhar para cima, porque a janela era em cima, capítulo 6 versículo 16. Nenhum deles podia ver as águas do julgamento, nem a morte e desolação que essas águas haviam causado. A salvação de Deus, a madeira de gofer, estava entre eles e todas estas coisas. Por isso só tinham que contemplar um céu sem nuvens, o lugar eterno de habitação daquele que tinha condenado o mundo, e os tinha salvo. Nada pode ilustrar melhor a segurança perfeita do crente em Cristo do que essas palavras, e o Senhor o fechou por fora. Quem pode abrir o que Deus fechar em ninguém? A família de Noé estava tão segura quanto Deus podia torná-la. Não. Havia poder, angélico, humano, ou diabólico, que pudesse abrir de par em par a porta da arca e deixar entrar a água. Essa porta tinha sido fechada pela mesmíssima mão que tinha aberto as janelas do céu, e rompido as fontes do abismo. Assim fala-se de Cristo como aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3 versículo 7. Ele tem em sua mão as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1 versículo 18. Ninguém pode entrar os portais da sepultura, nem sair dali, sem contar com ele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 versículo 18. Foi constituído sobre todas as coisas como cabeça da igreja. Efésios 1 versículo 22. E nele o crente está perfeitamente seguro. Quem poderia tocar em Noé? Que onda poderia penetrar nessa arca que era betumada, por dentro e por fora com betumei do mesmo modo? Agora, quem poderá tocar naqueles que têm, pela fé, achado refúgio à sombra da cruz? Todo o inimigo foi enfrentado e reduzido ao silêncio, sim, reduzido ao silêncio para sempre. A morte de Cristo respondeu vitoriosamente a toda a objeção, enquanto que a sua ressurreição é a declaração satisfatória da complacência infinita de Deus nessa obra, que é a base da sua justiça recebendo-nos, e da nossa confiança, aproximando-nos dele. Por isso, a porta da nossa arca estando segura pela mão do próprio Deus, nada nos resta senão usufruir a janela, ou, por outras palavras, andar em feliz e santa comunhão com aquele que nos salvou da ira futura e fez de nós herdeiros da glória vindoura. Pedro fala daqueles que são cegos, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, segundo Pedro 1 versículo 9. É uma condição lamentável para todo aquele que nela se encontrar, e é o resultado de não se cultivar comunhão diligente, intercessória, com aquele que nos fechou eternamente em Cristo. Noé, pregador da justiça. Deitemos agora, antes de prosseguir com a história de Noé, um olhar à condição daqueles aos quais ele pregou por tanto tempo a justiça.
Temos estado a pensar nos salvos, deitemos agora um olhar aos perdidos, temos pensado naqueles que estavam dentro da arca, pensemos agora nos que estavam fora. Sem dúvida, muitos teriam deitado um olhar de ansiedade ao vaso de misericórdia, à medida que ele se elevava com a água, mas, a porta havia sido fechada, o dia da graça tinha terminado, a época do testemunho acabará, e para sempre, tanto quanto lhes dizia a respeito. A mesma mão que havia fechado Noé na arca, tinha-os deixado fora, e era tão impossível para os que estavam fora entrarem nela, como para os que estavam dentro sair. Aqueles estavam irremediavelmente perdidos, estes estavam eficientemente salvos. A longanimidade de Deus e o testemunho do seu servo tinham sido desprezados. As coisas temporais tinham-no absorvido. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Lucas 17 versículo 27. Não havia nada de mal nestas coisas, vistas abstratamente. O mal não estava nas coisas que se faziam, mas nos que as praticavam. Todas essas coisas podiam ser feitas no temor do Senhor e para a glória do seu santo nome, se tão somente fossem feitas pela fé. Porém, não acontecia assim. A palavra de Deus era rejeitada. Ele falou de juízo, mas eles não acreditaram. Falou de pecado e ruína, porém não foram convencidos. Falou de um remédio, mas não quiseram dar atenção. Continuaram com os seus próprios planos e especulações, e não tiveram lugar para Deus. Agiram como se a terra lhes pertencesse por direito de posse, para sempre. Esqueceram que existia uma cláusula de rendição. Não pensaram naquela palavra solene até. Deus foi deixado de fora, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, e por isso não podiam fazer nada justo. Pensavam, falavam e atuavam por si mesmos. Fizeram a sua própria vontade e esqueceram Deus. Aplicação do dilúvio ao dia da vinda do Senhor. E, prezado amigo, lembremos as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 versículo 37. Alguns gostariam que acreditássemos, que antes do Filho do Homem vir nas nuvens do céu a terra será coberta, de um polo ao outro, com um lindo manto de justiça. Dizem-nos que devemos esperar um reino de justiça e paz, como resultado de atividades postas agora em ação, porém a passagem que acabamos de reproduzir corta pela raiz, num momento, todas essas especulações vãs e ilusórias. Como era nos dias de Noé? A justiça cobria a terra, como as águas cobrem o mar. A verdade de Deus dominava? A terra estava cheia do conhecimento do Senhor, a Sagrada Escritura responde, a terra encheu-se de violência, toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra estava corrompida diante da face de Deus. Pois bem, assim será também nos dias do Filho do Homem. Isto é bem claro. A justiça e a violência não são muito parecidas uma com a outra. Nem tampouco existe semelhança alguma entre a maldade universal e a paz. Apenas é preciso um coração obediente à palavra de Deus e livre da influência de opiniões preconcebidas para se compreender o verdadeiro caráter dos dias que precederão imediatamente a vinda do Filho do Homem. Que o amigo não se deixe extraviar. Curve-se reverentemente perante a Escritura Sagrada. Olhe para o estado do mundo nos dias anteriores ao dilúvio, Mateus 24 versículo 38, e não se esqueça, que assim como era então, assim será no fim desta época. Isto é muito simples, conclusivo. Não havia então nada como um estado de justiça e paz universal, nem tampouco haverá coisa alguma que se pareça com um tal estado no fim. Sem dúvida, o homem mostrava bastante energia com o fim de tornar o mundo um lugar agradável, porém isso era uma coisa muito diferente a torná-lo um lugar conveniente para Deus. Assim é também neste tempo presente, o homem está tão ocupado quanto pode em remover as pedras do caminho da vida humana, e torná-lo o mais liso possível, mas isto não é endireitar no ermo vereda nosso Deus, Isaías 40 versículo 3, nem tampouco é aplanar o que é áspero para que toda a carne veja a salvação do Senhor. A civilização prevalece, porém civilização não é justiça. A varredura e o embelezamento continuam, mas não é com o fim de preparar a casa para Cristo, mas sim para o anticristo. A sabedoria do homem é empregada com o fim de cobrir, com as dobras da sua própria roupagem, os defeitos e manchas da humanidade, contudo, embora cobertas, não são tiradas. Encontram-se tapadas, e em breve aparecerão com deformidade mais repugnante do que nunca.
A pintura de verniz será em breve riscada, e a madeira lavrada de cedro destruída. As represas, por meio das quais o homem procura cuidadosamente deter a torrente da vileza humana, terão em breve de ceder caminho à força esmagadora que dela resulta. Todos os esforços para limitar a degradação física, mental e moral da posteridade de Adão dentro dos limites que a benevolência humana tem inventado, não darão, como sequência, resultado. O testemunho havia sido dado, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Não era vindo perante a face do homem, mas era vindo perante a face de Deus, e, embora a voz dos escarnecedores possa ainda dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, segundo Pedro 3 versículo 4, o momento aproxima-se rapidamente em que receberão a resposta. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão, segundo Pedro 3 versículo 4 ao 10. Esta, prezado amigo, é a resposta ao escárnio intelectual dos filhos deste mundo, mas não às afeições espirituais e à expectativa dos filhos de Deus. Estes, graças a Deus, têm uma perspectiva completamente diferente, a de encontrarem o noivo nos ares, antes do mal ter atingido seu ponto culminante, e, portanto, antes de começar o julgamento divino. A esperança da Igreja. A Igreja de Deus não espera a ocasião do mundo arder em brasas, mas o aparecimento da resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22 versículo 16. Porém, seja qual for o modo como contemplem o futuro, qualquer que seja o ponto de vista de onde o contemplemos, quer o assunto que preocupa a visão da alma seja a Igreja na glória, quer o mundo em chamas, a vinda do noivo ou o ladrão de noite, a estrela da manhã ou o sol da justiça, a trasladação ou o dilúvio, devemos sentir a importância inefável de contar com o testemunho de Deus em graça para com os pecadores perdidos. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, segundo Coríntios 6 versículo 2. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, segundo Coríntios 5 versículo 19. Ele está procedendo agora à reconciliação, julgará no fim, agora é tudo graça, então será só ira, agora Deus perdoa o pecado por meio da cruz, então puni-lo-á, no inferno, e isso para sempre. Agora ele está dando uma mensagem da graça mais pura, mais rica, mais liberal, fala aos pecadores de uma redenção efetuada por meio do precioso sacrifício de Cristo. Declara que a questão do pecado foi liquidada. Espera a oportunidade de poder ser gracioso. A longanimidade de nosso Senhor é a salvação, segundo Pedro 3 versículo 15. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, segundo Pedro 3 versículo 9. Tudo isto torna o momento presente de solenidade peculiar. Pura graça proclamada. Pura ira pendente. Como tudo isto é solene. Profundamente solene. E com que profundo interesse devemos nós prosseguir o desenrolar dos desígnios divinos. A Bíblia lança a sua luz sobre estas coisas, e luz tal, também, que não precisamos, como alguém disse, de ficar a olhar ociosamente para os acontecimentos, como aqueles que não sabem de onde são nem para onde vão. Devemos conhecer corretamente o nosso rumo. Devemos compreender completamente a tendência de todos os princípios que agora operam. Devemos conhecer o turbilhão para o qual todas as correntes tributárias estão correndo rapidamente. Os homens sonham com um século áureo, prometem a si um milênio das artes e ciências, alimentam-se com o pensamento de que amanhã será como hoje e mais abundante. Contudo, como são inteiramente vãos estes pensamentos, sonhos e promessas! A fé pode ver as nuvens ajuntando-se carregadas em volta do horizonte do mundo. O juízo aproxima-se. O dia da ira está perto. A porta da salvação será em breve fechada. A grande desilusão em breve se verificará com intensidade terrível. Como é necessário, portanto, levantar a voz do aviso, procurar, por meio de um testemunho fiel, contrariar a complacência lamentável do homem. Verdade é que, fazendo, ficaremos sujeitos à acusação que Acabe fez contra Mica de sempre profetizar o mal, mas isso não deve dar-nos cuidado. Profetizemos o que a palavra de Deus profetiza, e façamo-lo simplesmente com o propósito de persuadir os homens.
A palavra de Deus só remove de debaixo dos nossos pés uma concavidade com o fim de pôr em seu lugar um fundamento que nunca pode ser abalado. Tira-nos apenas uma esperança ilusória para nos dar em seu lugar uma esperança que não se envergonha. Tira uma cana quebrada para nos dar a rocha dos séculos. Acaba com uma cisterna rota, que não retém a água, para abrir em seu lugar o manancial de águas vivas. Jeremias 2 versículo 13. Isto é amor verdadeiro. É o amor de Deus. Ele não clamará paz, paz, quando não há paz, nem fará reboco de cal não adubada. Ezequiel 22 versículo 28. Anela ter o coração do pecador descansado sossegadamente na sua arca eterna de segurança, gozando comunhão com ele, e acalentando a esperança de que, quando toda a ruína, desolação e o juízo tiverem passado, descansará consigo na criação restaurada.